Muito bem, amigos, hoje nós vamos criar uma composição dentro do Photoshop, tá? Algo para anunciar ou simplesmente um banner para o Spotify e nós vamos fazer estilo literalmente o Spotify. Você já deve ter visto que antigamente, né? Eu não sei se ainda é assim, mas antes o Spotify ele pegava a foto de uma pessoa e colocava meio que em duas cores, né? Em dois tons. É aquele efeito chamado de duotone. Eu já mostrei como criar aqui no canal várias vezes. E a gente vai criar uma composição bem bacana, simples, né, minimalista, mas que tem alguns recursos muito interessantes que eu acho que vai agregar muito conhecimento a vocês, tá? Então eu vou usar aqui o atalho Ctrl N para criar um novo documento e vou criar isso no tamanho de 1080 por 1080 pixels. Vou marcar aqui a opção de pranchetas e vou clicar em criar. Vou vir aqui no menu visualizar e vou marcar novo layout de guias. E aí você deixa como está o meu aqui, 3 na coluna, 3 nas linhas e margens de 40 pixels, tá? E aí dá um OK. Muito bem, eu vou trazer aqui para dentro alguns objetos, né, algumas imagens, na verdade, que nós vamos trabalhar. Essa imagem eu mesmo fiz o recorte dela, tá? Baixei no Google mesmo, coloquei pessoas ouvindo música e peguei essa imagem. Já fiz o recorte para poder a gente ganhar tempo aqui na videoaula, tá? Não demorar muito. Bom, tendo feito isso, eu vou trazer aqui para dentro também essa imagem aqui, ó, que é o logotipo do Spotify, e vou aumentar esse logotipo aqui, tá? Vou segurar a tecla Alt e vou aumentar ele mais ou menos a esse tamanho, eu acho que está interessante. Vou trazer para baixo da imagem do personagem, e essa imagem aqui do rapaz, ó, eu vou aumentar a mais ou menos até aqui, acho que até aqui assim vai ficar interessante. E vou dar um Ctrl J para duplicar. E essa cópia eu trago para baixo do logotipo do Spotify. O que a gente quer com isso? Você vai entender já já. Eu vou segurar a tecla Alt para poder criar uma máscara de corte, tá? Então eu vou segurar a tecla Alt e vou posicionar entre a camada do Spotify e a do personagem e dou um clique. Ele vai fazer um corte. Eu vou ocultar a última camada aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então é basicamente isso aqui que a gente quer, tá? Uma máscara de corte. E agora a gente vai fazer todo o restante, né, do processo aqui para poder compor esse cenário, compor essa imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse rapaz aqui, deixa eu até diminuir todos, né? Ou mais para cima, né? Acho que não vou nem diminuir, vou aumentar um pouco mais. Acho que vai ficar melhor, tá? Deixa eu ver. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu aumentar o logo do Spotify aqui. Acho que desse jeito aqui, ó, vai ficar interessante, tá? Deixa eu só posicionar ele mais para o lado para pegar um pouquinho dessa parte aqui. Acho que vai ficar melhor, tá? E aí sim, agora eu centralizo. Bom, o que é que eu quero com isso aqui? Eu vou segurar a tecla Ctrl e vou dar um clique em cima do logo do Spotify. O que ele vai fazer é criar uma seleção, tá, automática. Eu vou habilitar a camada aqui, ó, de baixo, e aí eu vou criar uma máscara com essa seleção já pronta ali, tá? Eu crio uma máscara e você pode ver que o recorte é perfeito como o logotipo do Spotify. Eu vou pegar aqui a ferramenta de pincel com a máscara selecionada, deixa eu trocar aqui por um pincel comum, né, o pincel normal. E aí eu vou começar a revelar algumas partes aqui do cabelo. Então eu vou pintar de branco, ó. Tá? Deixa eu só diminuir aqui, pintar de branco e vou começar a revelar algumas partes aqui, ó, do cabelo do rapaz, né? E tudo mais. Então, deixa eu chegar um pouco para baixo isso aqui tudo, tá, pessoal? Então, vou voltar para a máscara aqui, ó, do Spotify, tá? Com a tecla B selecionada e vou acabar de apagar essa parte aqui, porque o que nos interessa é fazer essa máscara de corte, tá? Depois de a gente ter feito isso, nós vamos aplicar aqui um mapa de degradê, nós vamos aplicar alguns efeitos para a gente conseguir trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um Ctrl J nessa imagem aqui de cima novamente, Ctrl J, eu vou trazê-la aqui para baixo de tudo, tá? Deixa eu só arrastar aqui para baixo de todas as imagens. Vamos corrigir aqui, né, que a máscara de corte acabou soltando. Então essa imagem aqui, ó, eu vou aumentar ela, tá, gente? Vou aumentar. Vamos deixar ela mais ou menos desse tamanho aqui. Vou dar um Enter e vou vir aqui no menu Filtro. Vamos vir aqui em Distorção. E vamos vir aqui até Ondas. Deixa eu ver Ondas. Isso. E aí você vai regulando aqui. Eu vou deixar uma coisa bem distorcida
para ser o nosso background. E aqui em cima de tudo agora, gente, eu vou criar um mapa de degradê. Então eu vou clicar aqui na camada de ajustes e vou vir aqui em mapa de degradê, tá? Vou clicar aqui, ó, e vou trocar esse mapa de degradê por cores semelhantes, né, a que o Spotify usa. Não sei qual é a paleta de cores dele, não me deu o trabalho de pesquisar, mas vou colocar aqui algum tom, tá? Vou usar esse aqui, ó. Beleza, vou vir aqui nessa camada que a gente usou como distorção e vou vir aqui em filtro, desfoque e vou colocar aqui o desfoque de movimento. Vamos botar um desfoque aqui. Vou vir aqui nessa camada que a gente distorceu, vou vir aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Vamos aplicar um desfoque aqui, tá? Só para ficar lá no fundo assim, ó. E eu vou deixar aqui com 80% de opacidade. Por hora a gente tem isso aqui, um efeito bem interessante já, né, por sinal, uma coisa bem bacana, e a gente vai começar a trabalhar aqui ainda. Beleza? Por hora é isso aqui que a gente quer, tá? Então, esse efeito do mapa de degradê, ele tá alterando tudo que tá abaixo dele, tá? Qualquer coisa abaixo dele aqui, ele tá criando essa alteração. Bem interessante, né? Eu vou vir aqui agora, ó, em cima da foto do rapaz, tá? Abaixo da camada de mapa de degradê, e vou criar um gradiente. E esse gradiente ele também vai sofrer alteração. Perceba que eu estou com as cores preta e branca aqui, tá? Vou vir aqui em degradê e olha só como fica, tá? Então ele sofre alteração. E eu vou arrastar um pouquinho para baixo aqui. Beleza? Mais ou menos até aqui. Vou dar um OK. Vou deixar esse gradiente aqui com 50% de opacidade. Eu acho que já está bem legal aqui. Bom, vou pegar isso aqui tudo agora, ó, essas 3 camadas aqui, e vou diminuir porque eu estou achando que está muito grande ainda. E eu quero colocar algumas informações ali em cima, né? Então eu vou diminuir um pouquinho mais aqui, deixar aqui no centro, ó. Beleza, e aí eu dou um OK. Por hora é isso aqui que a gente quer. Eu vou agrupar essas informações aqui, que aí fica mais fácil de eu centralizar. Então vou colocar aqui o nome de foto e logo, né? Vamos colocar ali foto e logotipo. Pronto. Então esse grupo aqui representa a foto e logotipo. Esse aqui de baixo representa o background. E agora a gente vai seguir com as outras informações. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou criar uma nova camada aqui em cima. Eu não quero que essa camada ela sofra alteração do mapa de degradê. Vou apertar a letra B para poder pegar o pincel. E vou pegar um pincel aqui de ondulação. E aí essa ondulação, ó, eu vou colocar aqui do lado. Pertinho aqui, ó, dessa parte aqui da imagem, né, da regra dos textos. Vou deixar aqui com a cor branca, tá? E vou colocar outra aqui. Pronto, só para criar um detalhe legalzinho, né? Diferente ali. Acho que vai ficar bem interessante, ó. E realmente ficou bem bacana. A gente vai acrescentar aqui agora um outro pincel. Vou criar uma nova camada em branco, tá? Vou pegar um pincel que eu tenho aqui com algumas bolinhas. Deixa eu só descer mais aqui um pouco. Eu liberei todos esses pincéis de brinde, tá, pessoal? Para vocês aí, em um vídeo aqui do canal. Pronto, aqui eu vou dar um clique com o branco, né? Dar um clique com o branco aqui. Vou arrastar para baixo da camada de mapa de degradê, tá? Vou criar outra camada aqui embaixo agora e vou inverter para o preto e vou dar outro clique aqui, ó, que ele vai ficar com essa cor diferente. Bem interessante isso, né, cara? Olha que efeito bacana a gente já tem aqui. Eu posso ainda criar uma sombra aqui, ó, marcar aqui sombra projetada, tá? Criar uma sombra aqui atrás e aí eu consigo dar um destaque maior nesse rapaz, né? E aí eu dou um OK aqui. Então aqui, ó, antes e depois eu consigo dar um efeito bem bacana. Posso diminuir a opacidade, né? Não quero tão evidente assim também. Vamos diminuir aqui um pouco mais. OK. Vou fazer o seguinte aqui agora. Aqui nessa parte da camada do objeto, eu vou clicar com o botão direito, tá? Bem aqui no meio. E vou vir aqui em criar camada, tá? Deixa eu achar aqui, pronto, criar camada. O que ele faz? Ele separa o sombreamento, ó, em uma camada separada, tá vendo só? Pronto, aqui eu vou criar uma máscara, tá? Vou criar uma máscara nessa sombra, vou pegar o pincel, tá? O pincel normal mesmo, deixa eu pegar ele aqui. E vou apagar aqui dentro, porque eu não quero que essa sombra fique aqui dentro. Ó, eu quero isso aqui livre, tá? Então eu quero isso aqui livre. Quero a sombra somente aqui pelo lado de fora, tá? Somente nessa parte aqui. Então, desse jeito aí tá bacana, ó. O antes e o depois com a sombra, beleza?
Eu acho que posso até apagar aqui também. Acho que eu vou apagar daqui, ó. Deixa eu só mudar esse pincel aqui. Acho que eu vou apagar dessa parte, vou deixar somente aqui embaixo. O que a gente vai colocar aqui agora? Eu acho que esse pincel aqui, ó, eu vou dar um desfoque nele. Vou vir aqui em filtro, desfoque gaussiano. Diminuir, né? Obviamente que não vai ser tão grande assim esse desfoque. Ok. A mesma coisa eu vou fazer nesse outro. Acho que assim vai ficar um resultado bem mais interessante, tá? E aqui agora a gente vai colocar o logotipo do Spotify. Deixa eu pegar ele aqui. Só o nome, tá, pessoal? Só a tipografia, no caso. Porque eu acho que não é interessante que eu coloque novamente o logotipo, né? Se eu já tenho um logotipo ali interagindo com o rapaz. Então acho que não é interessante que eu repita isso aqui. Vou criar uma camada aqui, ó. Uma camada não, criar uma máscara, tá? Vou pegar o pincel e vou apagar essa parte aqui. Então vamos lá, apagar isso aqui, ó. Isso aqui não nos interessa. Vou deixar esse ícone do Spotify, tá? Vou deixar ele aqui em cima, ó. Deixa ele mais ou menos aqui. Eu acho que esse degradê vai ficar melhor se eu colocar ele aqui em cima, pessoal. Deixa eu levantar um pouquinho mais dele aqui, tá? Levantar um pouquinho mais, ó. Que eu consigo dar uma ênfase maior nesse nome. Muito bem, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar algumas informações aqui, tá? De texto, então essas informações vai ficar acima de tudo. Pegar a ferramenta texto aqui. Vou usar a fonte Monte Serra, tá? Vou colocar aqui música de qualidade para toda a família, tá? Vou diminuir aqui, ó. Essa parte aqui não vai ficar tão grande. Vamos centralizar. Deixar aqui com o tom de branco. E vamos deixar aqui uma fonte mais fina. Pronto, desse jeito aqui. Fazer uma cópia aqui para baixo. E digitar aqui para toda a família. Ou para você, né? Vamos botar aqui para você e toda a família. Acho que vai soar melhor, né? E aí eu vou colocar uma fonte mais grossa novamente. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa aqui, ó. Eu centralizo, né? E aumento um pouco mais. Vamos chegar um pouco mais para cima aqui. Não tanto, né? Porque a gente precisa dar um respiro. Essa outra aqui, gente, acho que vou deixar um pouco mais fina. Bom, aqui para baixo eu vou fazer uma cópia, tá? E vou colocar o site aqui do Spotify. Então vamos botar aqui, ó, spotify.com. Botar o www, né? Costumo colocar isso não, mas vou colocar hoje aqui. Vamos deixar um pouco mais grossa também. Pronto, desse jeito aqui, a gente tem um resultado bem bacana, tá? Vou pegar todo esse texto aqui, ó, vou dar um Ctrl G, vou renomear para texto. Então vamos lá, texto. Aqui a gente tem alguns efeitos, né, logo e tudo mais. Vou ocultar essa camada do texto e aqui embaixo, ó, eu vou usar o atalho Ctrl Shift Alt E, tá? Ele vai mesclar todas as camadas em uma única camada. Eu vou usar o atalho Ctrl Shift A para que ele abra o painel do Camera Raw. Eu vou intensificar esses verdes. Como é que eu vou fazer isso? Vou mudar isso aqui para ajustes HSL e vou intensificar aqui, ó, os verdes, tá? Eu posso ir mudando aqui na luminância e na saturação, ó, tá? Ó, posso dar uma modificada. Vou mudar aqui também para tonalização. Mudar aqui um pouco mais. A matiz também, o equilíbrio. E aqui a saturação. Vou mudar isso aqui para detalhes, tá? E aí vou colocar um pouco de nitidez, talvez uns 40, né? Mudar para FX, colocar um pouco de vinheta, nada tão exagerado. E aqui no ruído eu vou colocar 15, só para ver como é que fica. Parece que 15 ficou legal, com uma pegada bem legal. Eu gosto de colocar esses ruídos porque ele traz uma pegada diferente realmente, né? Pro projeto. Eita, quase não sai, né? Vamos acrescentar os textos agora. Olha que louco, mano. Bom, olha só que resultado bem interessante, né? Agora que a gente colocou o texto aqui, ficou bem legal, né? Olha a diferença que dá, mano. Eu poderia dar um Ctrl J aqui, ó, nessa camada que a gente fez a modificação, a pós-produção, e acrescentar ainda um filtro de alta frequência, né? Como eu costumo fazer. Deixar isso aqui com 10, né? E aí eu vou dar um OK. Mudar aqui para luz indireta, tá?
e a gente tem um resultado bem legal. Interessante, né? Olha só. A gente tem uma diferença bem grande aqui na nitidez, ó. Ó, quando a gente coloca o filtro de alta frequência. Beleza? Vou postar isso aqui lá no meu Instagram, tá? Se vocês quiserem reproduzir isso, posta no seu Instagram, posta aí nos seus stories. Vai ser um prazer compartilhar o seu trabalho lá no meu Instagram também, beleza? Se vocês gostaram dessa aula, clique em gostei aí embaixo, clique também em se inscrever, vai ajudar demais aqui na divulgação do canal. Um abraço.